Obrigado, Aliane, pela oração. Bem, meus amigos, hoje nós vamos estudar aqui nesse nosso primeiro encontro do segundo semestre, os blocos de alma 39 a 42, tá bom? Acho que eu estou compartilhando uma tela que vocês devem estar vendo agora. E só para relembrar, meus amigos, eu queria reforçar com vocês aqui os requisitos para o crédito, tá bom? Para que vocês possam concluir esse curso ao final do semestre com crédito, a gente precisa ter pelo menos 75% de frequência, que equivalem a 12 aulas assistidas. Precisa ler as designações de leitura, e no caso desse curso aqui, é a mesma do Vem-Segue-me. Então, se você estuda o Vem-Segue-me individualmente ou em família, conta para a leitura. E se precisar, você pode mandar para o Anderson as informações dos blocos que vocês leram, que ele pode estar lançando para vocês. E no final do semestre, vocês poderão realizar uma avaliação de aprendizado desse curso, ou se vocês aí têm um diário de estudo, vocês podem compartilhar comigo esse diário de estudo ou um projeto, né, sobre esse curso do segundo semestre, sobre o livro de Mórmon. Então, precisa alcançar esses três requisitos para que ao final do semestre vocês concluam com crédito. Eu estou já relembrando aqui no nosso primeiro encontro esse segundo semestre e convidar vocês a terem uma meta pessoal de encerrar o semestre com crédito, tá bom? 12 frequências, pelo menos, leem as designações de leitura e apresentar o seu diário de estudo, projeto ou realizar a avaliação de aprendizado no final do semestre. Beleza? Vamos aqui ver uma visão geral desses capítulos que nós vamos estudar hoje. Sabrina, pode ler para nós? Alma aconselhou seu filho Coriantão com muito amor a abandonar e se arrepender de seus pecados, inclusive uma violação à lei da castidade. Depois que seu pai o exortou a se arrepender, Coriantão fez algumas perguntas sobre o plano de Deus, inclusive o que acontece conosco depois da morte. Alma ensinou a ele verdades importantes para ajudá-lo a entender o plano de restauração estabelecido pelo Pai Celestial. Orianton também estava tendo dificuldades para entender a realidade da justiça e misericórdia de Deus. Alma o ajudou a ampliar sua perspectiva de nosso amoroso Pai Celestial e de seu plano para nós. Obrigado, Sabrina. Então, olha só, a gente tem visto aí nos últimos capítulos que a Alma, ele está aconselhando os filhos dele, está dando alguns conselhos para os filhos dele. Nesse bloco aqui, tem os conselhos que ele deu para o filho dele, Corianton. Corianton, ele teve algumas dificuldades relacionadas à lei da castidade. E Alma, ele ajuda, né, ensina sobre a importância dessa lei para o filho dele e ajuda ele a se arrepender. E ele também ensina alguns aspectos sobre o plano de salvação, sobre a ressurreição, sobre a doutrina da restauração, sobre a justiça e misericórdia, e ajuda Corianto a ter essa perspectiva, né, eterna do plano do Pai Celestial para ele, para a vida dele. Então, a ideia, meus amigos, a gente vai estudar alguns pontos aqui, e a ideia é que a gente possa sempre ponderar em como essas verdades, como esses conselhos de alma acorientam, se aplicam à nossa vida, tá bom? Então, para começar, vamos fazer uma pequena atividade de ponderação aqui. Eu queria ouvir a opinião de vocês, tá? Aqui tem 4 afirmações e eu queria que vocês ponderassem até que ponto você discorda ou concorda com as seguintes afirmações. Pode ler, Alisson? Não, posso. É a primeira? Só a primeira? Isso. Ok. Os meus da Igreja de Jesus Cristo são de Mudias. Entendo que integradamente a lei da castidade, ou seja, a lei da pureza sexual do Senhor. Coloca no chat aí se você concorda ou discorda dessa afirmação, só para me ter uma ideia.
Coloque aí no chat aí, se você concorda ou discorda dessa primeira afirmação. Ou pode ligar o microfone e falar também, quem não quiser. Sabrina concorda. Os outros estão pensando se eles concordam ou discordam. Não pode ficar em cima do muro, viu? Discordo, muitos não. Olha, o Iago falou discorda. O Alisson concorda. Assim, é isso aí, assim que eu gosto. Beleza. Segundo ponto ali, eu não sei, Iago, você consegue ler? Você acha que você está dirigindo, né? Acho que tá ruim para tu aí, né? Tá sim. Eles Tá. entendem porque isso é importante e porque o Senhor quer que a vivamos. Já lê as outras também, Iago. Pode ser difícil guardar a lei da castidade no mundo de hoje. Os membros da igreja sabem como resistir à tentação e se manter sexualmente puros. Beleza. Compartilha aí comigo aí se vocês concordam ou discordam aí dessas outras afirmações. Pode ligar o microfone e falar, ou pode usar o chat. Só para me ter uma base aqui. O que vocês pensam sobre essas afirmações? Sabrina e o Alex, sim, concordo. O Alex concorda com tudo. E a Aline? A Aline não concorda nem discorda, é? A Aline tá em cima do muro. Concordo com os padrões. Beleza. Concorda? Agora sim, ali. Tá bom. Então, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Sabrina, por que que você concorda com essas afirmações aí? É para falar de cada uma delas? Pode ser só uma que você escolheu. O mais importante para você. A primeira, eu falei que eu concordo, porque, assim, na minha visão, todos nós somos ensinados pelos missionários, por mais que a gente dentro do convênio, seja em conversa, mas todos nós somos ensinados a mesma coisa, né, sobre a lei da castidade. Então, eu acredito, no meu ponto de vista, que todo mundo entende claramente sobre a lei da castidade, só que vai do nosso livre-arbítrio querer seguir essa lei da castidade ou não. Mas da gente entender, todo mundo entende. Agora, a gente guardar a lei da castidade vai da escolha pessoal. Ok, obrigado. Muito bom, Sabrina. E deixa eu ver aqui. Ei, Iago, por que que você discorda, meu amigo? Obrigado, Sabrina. Eu concordo com os princípios e padrões ali, são claros e específicos. O que eu discordo é que os membros entendam plenamente. Muitos dos membros não entendem a importância disso e acabam tomando essas escolhas, sabe? E Uhum. essa é uma situação que afeta, é uma pandemia global, a questão da lei da castidade, especialmente a questão da pornografia, e muitos membros não entendem isso. Interessante. Obrigado. Outro ponto de vista, né? Obrigado por compartilhar. De fato, a lei da castidade, é claramente ela é ensinada, né? De uma forma simples, está nas escrituras, está nas palavras dos profetas, né? E, e às vezes, como a Sabrina falou, os membros vão usar o arbítrio deles para escolher, né? Se vão seguir ou não. E às vezes, mesmo os membros sabendo sobre a lei, às vezes talvez eles carecem de entender mais sobre ela, sobre a importância de guardar a lei, o que seria a lei. Por exemplo, vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Imagina que eu não sou membro da igreja, tá bom? Vocês me conheceram aí, eu sei que a igreja de vocês, vocês viram esses padrões. De uma forma bem simples, como é que vocês me definiriam o que é a lei da castidade? Um de cada vez, para não ter briga.
Imagina que a gente está conversando. Oi, Sabrina, pode falar. É, eu acho que eu definiria como uma forma de amor ao nosso Deus e ao nosso corpo, porque o fato da gente guardar a lei da castidade está demonstrando o nosso amor pelo Pai Celestial, guardando esse mandamento, mas também está demonstrando o amor próprio que a gente tem, não entregando o nosso corpo a qualquer pessoa, e dentro dos padrões certos, né, para a pessoa certa, quando a gente for legalmente casado. Isso evita inúmeros fatores, seja em questões físicas, como doenças, seja em questões emocionais, né? Eu acho que muitas pessoas se entregam, né, para vários companheiros durante a sua vida e acabam se magoando depois disso, acabam se decepcionando. Isso afeta a nossa vida emocional, nosso psicológico, né? Então, eu definiria como uma forma de amor, tanto para o Pai Celestial como para nós mesmos. Excelente, uma forma de. É uma demonstração de amor, né? A Deus e a nós mesmos, né? Quando guardamos a lei da castidade. É uma demonstração do amor dele por nós também, né? E de ter dado essa lei, né? Para que pudéssemos obedecer. Obrigado, Sabrina. Muito bom. É importante, viu? A gente ter essa definição bem clara do que é a lei da castidade, né? É bem claro na nossa mente para não ter dúvidas. Eu peguei aqui uma definição que está lá nos tópicos do Evangelho, só para a gente relembrar aqui. Eu vou pedir para a Aline ler para a gente. Aliane, pode ler, Aliane, por favor? A lei da castidade é a lei do Senhor de pureza pessoal. Obedecer à lei da castidade significa se manter limpo de pensamentos, palavras e ações, inclusive ficar longe de qualquer coisa pornográfica. Também significa não ter quaisquer relações sexuais antes do casamento e ser completamente fiel à sua esposa ou seu marido no casamento. Da mesma maneira que as outras violações da lei da castidade, a atividade homossexual é um pecado grave. É contrário aos propósitos da sexualidade humana. Obrigado, Aliane. Essa é a definição aí, da lei da castidade. A gente precisa lembrar que é uma lei do Senhor, é uma lei que nos ajuda a nos manter limpos de pensamentos, palavras e ações, longe de pornografia, que foi algo acho que o Iago falou aí. Não devemos ter qualquer relação sexual antes do casamento e depois de casados ser totalmente leal e fiel ao nosso cônjuge. E relações homossexuais, eles também são pecado, é um pecado grave, né? Que é contrário ao propósito da nossa natureza, né? Da sexualidade humana, tá bom? Essa é a definição. Alguma dúvida ou pergunta, meus amigos, sobre isso? Tranquilo até aqui? Beleza, então eu queria fazer só essa introdução e vamos entrar nas escrituras lá agora. Eu queria propor que nós pudéssemos estudar aqui em Alma 39. Quem quiser as escrituras pode abrir ou pode ler aqui no slide. Mas nesses primeiros versículos aqui de Alma 39, ele está dando alguns conselhos para Corianton e ele está falando para ele quais foram as coisas que ele fez que acabaram levando ele a cometer pecados sexuais. Então, o alma ele vai ensinar isso para ele, ó, filho, você fez isso aqui, por você ter feito isso, você caiu, você teve problemas relacionados a isso. Então, à medida que nós fomos lendo, eu queria que a gente pensasse nessas perguntas aqui, ó. Identifiquem os erros que Corianton cometeu e que o levaram a cometer pecados sexuais. Depois de identificar esses erros, pensa sobre isso. Como cada um desses erros levou Corianton a pecar contra a lei da castidade. E como esses erros nos levam a pecar em nossa época.
É pecas, não, pecar em nossa época, tá bom? Então vamos começar aqui. Deixa eu ver. O Alisson, vou pedir para você ler o 1 e o 2. E a Sabrina lê o 3 e o 4. Tá, tá me ouvindo? Sim, Tá. Deixa eu coisa. Agora. E agora, meu filho, tenho algo mais dizer-te além do que disse teus irmãos. Pois eis que não soubeste firmeza dos teus irmãos. Sua felicidade é sua diligência, é guardar os mandamentos de Deus. E eis que não tem ele sido um bom exemplo para ti, pois não prestaste tanta atenção às minhas palavras como teus irmãos. Entre os mitas, agora isto que eu tenho contra ti, presente, presentes em ti, organizares, va- vangloriares tua força e tua sabedoria. beleza. Sabrina? E isso não é tudo, meu filho. Fizeste coisas que me afligiram, pois abandonastes o ministério e fostes à terra de Ciro, dentro das fronteiras dos Lamanitas, atrás da Isabel. Sim, ela conquistou o coração de muitos, mas isso não era desculpa para ti, meu filho. Tu deverias ter cuidado, tu deverias ter cuidado do ministério que te havia sido confiado. Beleza, obrigado, meus amigos. E aí, o que vocês conseguem identificar de erros que ele cometeu e como esses erros levaram ele a pecar contra a castidade e como E, esses erros nos levam a pecar em nossa época? Vai lá, Iago. a primeira coisa é que ele não ouviu o conselho de pais. Quando ele não fez isso, é a mesma coisa como não ouvir o conselho de nossos líderes. A gente está suscetível a tomar escolhas como essas, sabe? Boa, boa, Iago. Ele não ouviu o conselho dos irmãos, não ouviu o conselho do pai dele, Do líder religioso também. que era o líder, né, na época. E às vezes nós também, os nossos líderes gerais, locais, eles estão nos ensinando, eles estão nos alertando e a gente não dá ouvidos, não damos ouvidos a eles. E aí a gente pode ser levado a pecar, ter problemas com a lei da castidade. Então, esse é um problema. É um problema de Corianton, que às vezes pode ser um problema nosso. Não ouvir nossos líderes, às vezes não ouvir nossos pais, que estão nos alertando, nos orientando sobre alguma coisa, e aí nós podemos cair. Obrigado, Iago. O que mais? Quais outras coisas que vocês conseguem identificar aí? No primeiro que é o último, lá no último, né? Que não tenho ele sido bom exemplo, né? Exemplo para ti mesmo. E acho que não foi na terça passada, o Iago falou aí que a gente tem que é, pensar, pensar antes de agir assim. Tipo assim, tipo assim, do nada a decisão vem, se eu vou cometer ou não. Então, pense já antes de agir disso. Mesmo que o Iago estourou aí nesse é, ouvir nossos líderes, nossos pais e o nosso bispo também, que e também pode dar um conselho como lidar com essa situação também. Ok. Obrigado, Alisson. Presente. Sim, Iago. Um outro exemplo também fala aqui sobre vangloriar de sua própria sabedoria. A gente vê isso acontecer muito com os jovens,
E assim, minha esposa e eu, a gente é muito em casa, então a gente é casada, a gente não tem esse problema de ir para festa ou coisa assim. Mas eu sei de muitos jovens na igreja que iam para festa e não ouviam os pais, aí vinham de sábado à noite, locais que o espírito não está. E eles se vangloriaram de sua sabedoria, achando que pode fazer o que quiser ali, que não vai ter problema. Eu sou forte e deu no que deu. Então, a gente tem que ter muito cuidado e nessa. Eu acho que nesse sentido a gente confiar nos conselhos do Senhor. Se o Senhor fala para a gente permanecer em lugares santos, se o Senhor fala para a gente não tomar certas escolhas de certos amigos, a gente deveria fazer, ao invés de achar que isso acontece com os outros, mas eu sou forte. Ô, Iago, excelente. Muito bom, né? Às vezes a gente pode achar que a gente é forte, né? Ah, não tem problema, né? Meu namorado vir em casa, eu vou estar sozinho aqui, ou minha namorada vir em casa, não tem problema, não vai acontecer nada, não, né? Ou não tem problema eu ser casado e ter muito contato, ter uma amizade mais próxima com uma mulher no trabalho, ou seja lá onde for, na academia, não sei. Eu sou forte, não vai acontecer nada. E às vezes a gente se confia muito nisso, né? E a gente se acha que é forte, e a gente começa a se colocar em situações onde nós vamos ser tentados. Inclusive, ele talvez tenha achado que ele era tão forte que ele disse que foi lá na terra de Sirom. E Sirom era uma terra cheia de iniquidade, cheia de tentação. Então ele se vangloriou da sua própria força e ele foi no lugar que era cheio de tentação. E às vezes a gente toma algumas escolhas e a gente se coloca em situações de muita tentação. E aí a gente acaba caindo. Então, uma coisa que a gente avaliar é isso, né? Ter atenção com isso. A gente tem bons exemplos a seguir, como o Alisson falou. Ele tinha os exemplos bons do irmão dele. Certamente a gente tem que ter atenção aos bons exemplos ao nosso redor, nossos amigos, e tem que ter atenção com aquelas pessoas que estão próximas de nós que não são um bom exemplo, para não segui-los, né? Obrigado, amigos, obrigado. Algo mais que alguém queira comentar? Chamou sua atenção que não falamos? Sim, Ah, e Opa, um de cada vez aí, para não ter briga. Vai lá, Iago. tá. Então, ele estava no seu ministério e ele abandonou o ministério. Então, essa história aqui de ministério me lembra muito a história de Davi. Davi era para estar na guerra e decidiu ficar em casa. Hum, Por ele não estar no local certo, ele deveria estar lá, ele estava no local errado, na hora errada, e as situações aconteceram. Então, a mesma situação acontece com esse rapaz. Ele deveria estar ministrando, deveria estar fazendo o que era certo, mas ele decidiu ir fazer outras coisas. Na nossa vida, como isso se aplica? Muitas vezes a gente. E isso não se vai só para questões sexuais, mas também para tudo e qualquer outro tipo de coisa. A gente tem muitas coisas que são mais importantes do que outras, e muitas vezes a gente escolhe as coisas que não são as melhores e excelentes, a gente escolhe as medianas, e que a princípio não tem uma visão clara do que pode acontecer, mas elas podem ser um risco. Obrigado, Iago. Muito bem colocado. Ele abandonou o ministério dele, né? Se ele tivesse no ministério dele, se ele tivesse concentrado nas coisas que ele deveria fazer, ele estaria seguro, ele estaria num local seguro, numa situação segura. Como ele abandonou, ele perdeu a segurança. E a gente tem que pensar nisso. Poxa, será que eu estou, de alguma forma, abandonando o meu ministério? De alguma forma, o ministério pode se considerar várias coisas, né? O chamado na igreja, nossa responsabilidade familiar, e me colocando também, saindo do local seguro e me colocando numa situação de tentação, né? Obrigado, Iago. Sabrina? É, pegando o gancho de algumas coisas que o Iago falou, né, no último versículo fala que o coração de Deus com Deus, não deveria ser por aí. Acho que levando para os dias atuais, a gente pode encontrar muito Oi, Sabrina. Desculpa, tá cortando para mim. Você pode repetir? Por favor, desculpa. Tá me ouvindo? Agora sim. Pegando o gancho, né, de algumas coisas que o Iago falou, no último versículo fala que Isabel conquistou o coração de muitos.
né? Então, mas que isso não deveria ser desculpa para ele. Levando para os dias atuais, eu acho que muitas pessoas solteiras hoje podem acabar encontrando as mesmas dificuldades, né? Pessoas que querem se relacionar com a gente, membros da igreja, mas que são do mundo, né? Então, eles têm uma visão totalmente diferente, né, das coisas que a gente sabe que são certas, né? Então, se relacionar com uma pessoa que é de fora da igreja acaba levando a essas influências também. Ah, eu tenho um namorado que não é não membro e ele vai ficar, ah, mas a gente se ama. Ah, se a gente se ama não é errado, né? Então, muitas das vezes a gente vai acabar, infelizmente, acabar encontrando esse tipo de pessoa, né? Que apesar da gente gostar muito, ela foi criada com ensinamentos diferentes dos nossos e ela, querendo ou não, ela não vai entender. Ou não vai querer entender, né? Vai Sim, preferir ceder às tentações da carne do que procurar firmar o alicerce, né, em Cristo, né? Então, acho que a gente vai encontrar muitas Isabel na nossa vida, né? Levando para os dias, levando para os dias atuais, verdade. que vão querer conquistar o nosso coração, mas do jeito errado. Sim. Poxa, obrigado, Sabrina. Para os rapazes, muitas Isabéis, para as moças, muito, não sei nem qual é o masculino de Isabel, muito João aí, sei lá. Mas vamos encontrar, né? E como você falou, Sabina, a gente tem que manter firme, né, os nossos padrões. Não é desculpa, né? Não é desculpa. Não há desculpa para quebrar nenhum mandamento, né? E a Alma fala para Corinto sobre isso algumas vezes nesse capítulo. Não querer te desculpar. Não é desculpa. E a gente tem que ter atenção se tem alguém conquistando o nosso coração para fazer coisas erradas. Porque Isabel conquistou o coração dele. E aí ele caiu. Então a gente tem que ter atenção, poxa, será que tem algo que está conquistando o meu coração? Ou alguém que acha que eu acho que conquistou meu coração, mas na verdade está me desviando do Senhor, né? Do caminho do Senhor. Boa ponderação da Sabrina, obrigado. Iago, você quer comentar algo mais? Então, sei que estou falando demais. Então, eu tenho, Não? na verdade, uma boa experiência com relação a isso. Quando eu voltei da minha missão, minha estaca tinha muitos jovens, membros da igreja, e muitos que serviram missão. E antes de eu ir para a missão, eu vi que muitos voltavam e eles acabavam por ficar arranjar namoradas fora da igreja e aí não casavam e acabavam por destruir muito do seu potencial naquele momento. Eu espero que hoje muitos tenham voltado, mas eu vi muitos que ficaram inativos por essa situação. Então, uma meta que eu tive quando eu voltei da minha missão era estudar e também eu orei muito ao Senhor para que eu pudesse ser digno para encontrar uma esposa que tivesse os mesmos padrões que eu tivesse. E não dar muita bola para essas outras pessoas, sabe? E eu fui muito abençoado com isso. O Senhor me abençoou com uma esposa que era digna no Evangelho e que eu tenho certeza que a esposa que eu escolhi me ajudou ainda a permanecer no Evangelho e edificar mais raízes no Evangelho. Talvez se eu não tivesse focado tanto em escolher alguém que fosse digno como eu, na época eu estaria inativo ou coisa do tipo. O meu testemunho estaria muito fraco, coisa assim, sabe? E Iago, como essa sua decisão aí que você tomou antes da missão, de se manter moralmente limpo, como você acha que ela influenciou, na tua fé no Salvador Jesus Cristo? Ah, eu acho que influenciou em tudo. Eu vi grandes milagres na minha vida desde que eu me tornei membro da igreja e principalmente depois que eu servi minha missão. E esses milagres eles não aconteceram por acaso, sabe? Eles aconteceram porque eu exerci fé de que o Senhor ia me abençoar se eu guardasse o que ele me pediu. E foi o primeiro alicerce, foi acreditar que o Senhor que estava falando era verdade. E eu sou grato pelos líderes que eu tive, sabe? Porque eles edificaram minha fé, me falaram o que eu precisava fazer. Eu fiz e ainda hoje eu sou fiel à igreja. Eu amo os meus convênios e eu sou muito grato pelos ensinamentos, sabe? Eles me fortaleceram realmente minha fé, minha confiança no Senhor. E eu tenho um testemunho de que o Salvador vive, que ele me ama e que ele vai me continuar me ajudando durante a vida. Obrigado, Iago.
E obrigado por sua experiência, né? Eu sei, meus amigos, apesar de a gente ter algumas armadilhas do inimigo que estão ao nosso redor, que a gente discutiu aqui, que talvez Corianton caiu e que a gente tem que estar atento hoje para não cair. Eu sei que se nós tivermos fé em Jesus Cristo, fé nos nossos convênios, tivermos um compromisso forte de obedecer ao Senhor, eu sei que por meio do Espírito nós vamos conseguir identificar essas armadilhas e escapar delas. O Senhor vai nos dar um escape, né, para que a gente possa resistir ao dia mal, né, resistir às tentações que estão ao nosso redor. E é muito real, né? Eu gostei muito dos comentários de vocês. Vocês viram que as mesmas táticas que Satanás usava antigamente, ele usa hoje. A gente tem que estar atento a elas. Depois que Alma compartilhou com Corianton as coisas que ele tinha feito que levaram ele a ter problemas sexuais, Alma ele começou a ensinar o filho dele sobre a importância, né, o porquê, a doutrina da lei da castidade, né, a importância dessa lei. E eu queria só relembrar esses versículos com vocês aqui. Deixa eu compartilhar uma outra tela, só para a gente relembrar juntos, tá bom? E vai ter umas perguntas aqui para a gente ponderar também. Então, aqui no versículo 5 ao 8, ele vai falar sobre a gravidade, né? A importância de guardar a lei da castidade e a gravidade que tem de nós violarmos essa lei, tá bom? Então, parecida com o que fizemos no bloco anterior, nesse bloco aqui, ao lermos esses versículos, queria que vocês pensassem nisso aqui, ó, que palavras e frases indicam a gravidade dos pecados relacionados à lei da castidade. E pensa também, de acordo com o que a Alma ensinou aqui, como podemos nos sentir ao cometer esse tipo de pecado, tá bom? Então, deixa eu ver aqui. Aliane, pode ler o 5 e o 6 e o Alisson 7 e o 8. Tá. Não sabes, meu filho, que essas coisas são uma abominação à vista do Senhor? Sim, mais abomináveis que todos os pecados, salvo derramar sangue inocente ou negar o Espírito Santo. Pois eis que, se negares o Espírito Santo, uma vez em estado em ti, e tiveres consciência de que o negas, eis que isto é um pecado imperdoável. Sim, e todo aquele que assassinar contra a luz e o conhecimento de Deus não obterá facilmente o perdão. Sim, meu filho, afirmo-te que não lhe será fácil obter perdão. Obrigado, Aliane. E agora, meu filho, quiseres que será Deus que não tivesse sido culpado tão grande crime, e eu não tiraria em teus crimes para, para atormentar-te a alma, e se não fosse para o teu bem, mas eis que tu não poderes esconder teus crimes de Deus, e não se que te arrependes, eles levantar-se com um testemunho contra ti no último dia. Obrigado, Aliane e Alisson. Que palavras e frases indicam aí, meus amigos, a gravidade dos pecados relacionados à lei da castidade e como a gente pode se sentir ao cometer esse tipo de pecado, de acordo com o que a Alma ensinou aí? Ele fala a palavra abominável. Mais abominável que todos os outros pecados, salvo derramar sangue inocente, matar uma pessoa ou negar o Espírito Santo. Nossa,
Então ele tá ali no top 2, né? E tá o segundo lugar aí. Só não é mais grave do que derramar sangue inocente e negar o Espírito Santo. E às vezes a gente pensa assim, nossa, é tudo pecado, né? Não tem grave, não tem pecado, pecadinho ou pecadão, né? Algumas pessoas pensam assim, mas de acordo com o que a alma tem, sim. Os pecados têm alguns que são mais graves que outros. Violar a lei da castidade é um pecado muito sério. É abominável à vista do Senhor. Precisamos O, lembrar que violar a lei da castidade é uma abominação à vista do Senhor. É um pecado muito grave. Iago? o presidente Nelson falou na conferência que não tem nada que faça a gente perder o espírito do Senhor mais facilmente, mais rapidamente do que as questões sexuais. E ele ainda comentou que isso complica muito a nossa vida. Problemas com relacionados à castidade, né? Obrigado, Iago. Sabrina? Posso compartilhar uma experiência? Oh, desculpa, Gabriela, vai lá. Opa, deixa a Sabrina e depois você vai lá. É. Sabrina? É, eu lembro que eu escutei uma vez que o pecado da quebra da lei da castidade é tão abominável, porque ele é um pecado que não tem como voltar atrás, né? Ele não é um pecado reversível. Se quebrar a lei da castidade, não tem como. Não tem uma desculpa, não tem como voltar, não consertar isso. Lógico, a gente pode se arrepender e voltar para o caminho certo, mas é uma coisa que a gente vai perder para sempre. Então, é justamente por isso que ele é tão abominável, né? É um dos pecados mais graves, né, digamos assim, comparado aos outros também. Obrigado, Sabrina. Bem colocado, né? É, não dá para a gente restituir algumas coisas, né, relacionadas a isso, né, quando a gente quebra a lei da castidade. Então, certamente esse é um dos motivos, né, do porquê que ele é tão abominável, né, tão sério, né, esse pecado. Iago? Então, tem uma experiência, não é comigo, mas é com uma amiga da minha esposa. Então, eles é um casal que foi casado, e se selou no mesmo dia na caravana que nós. E eles ficaram muito amigos, sabe? Então, Uhum. recentemente eu descobri, minha esposa estava falando e aí o marido dela mandou uma mensagem para a gente falando que eles tinham se divorciado porque a esposa dele, aí ambos são selados no tempo, tinha quebrado a lei da castidade com uma outra pessoa. E aí veio uma situação assim, eles não tinham um relacionamento, mas estavam com esses problemas difíceis, e aí esse homem acabou sendo um apoio emocional, e aí depois levou a eles a ficarem ainda mais assim com raiva, o marido e a esposa. Acabou que ela quebrou a lei da castidade com esse homem. Aí tiveram que quebrar o selamento, o divórcio. Aí o filho foi afetado na história e agora estão com uma situação na justiça. E essa mulher que acabou fazendo essa situação ficou inativa na igreja do dia para a noite, desconectou com todo mundo membro da igreja e agora está vivendo com esse homem. Então, em uma coisa assim de um mês, 2 meses, essa mulher foi de uma pessoa que lia as escrituras, pagava o dízimo e tal, para completamente fora da igreja, sabe? Então, é uma realidade. E a gente não é cuidadoso com isso, a situação arrasta a gente para baixo mesmo. Como você deu o exemplo aí, é uma coisa tão grave, séria, que hoje em dia famílias, né, são destruídas por causa disso, né? Relacionamentos são destruídos por causa da não observância, né, a essa lei do Senhor. E não só famílias, não só relacionamentos, né, mas pessoas são destruídas, né? Elas são destroçadas por causa disso, né? E o inimigo ele está muito forte com isso hoje, né? As tentações estão todo ao redor e a gente precisa, como falamos no início, né, aquelas afirmações,
A gente precisa compreender claramente, ver o que o Senhor espera de nós e estarmos prontos, né, para resistir a essas tentações. Obrigado por que vocês compartilharam. Só queria fazer uma observação ainda sobre esse ponto, para a gente fechar essa parte, que quando nós temos esses problemas relacionados a isso, isso traz tormento, né? Traz pesar, traz culpa, para nossa alma. E às vezes, como ele fala aqui, ele falou, não podes esconder teus crimes de Deus. E às vezes a gente faz algumas coisas e a gente acha que ninguém está vendo, né? Às vezes a gente está aqui no celular, ninguém está vendo o que eu estou vendo, só tá eu aqui, o celular. Ou eu estou fazendo alguma coisa e ninguém acha que ninguém está vendo e que ninguém vai saber. Mas eu afirmo para vocês, meus amigos, Deus, ele vê todas as coisas. Um dia, tudo que fazemos vai ser revelado. Um dia, nessa vida ou na outra, nós não vamos poder esconder nossos crimes, nossas falhas, qualquer coisa que nós tentamos encobertar de Deus. E ele fala que as coisas vão servir de testemunhas contra nós no último dia. Tá bom? Dúvidas sobre isso? Perguntas? Tranquilo? Só para fechar esse assunto, queria compartilhar uma citação do Elder Holland, ah, com vocês. Deixa eu ver aqui. Ah, Sabrina, pode ler, por favor? O Elder Jeffrey Holland explicou a ligação entre o valor de cada alma e a expiação. Com isso, ajuda-nos a compreender por que as transgressões sexuais são tão graves. Ao aproveitar-se do corpo de outra pessoa, o que significa aproveitar-se de sua alma, o indivíduo, o indivíduo profana a expiação de Cristo, que salva aquela alma e torna possível o dom da vida eterna. Quando alguém zomba do filho da retidão, entra numa esfera de calor mais quente e mais perigosa do que o sol ao meio-dia. Não se pode entrar nessa esfera sem se queimar. Por favor, nunca diga quem vai sair prejudicado com isso, porque não ter um pouco de liberdade. Posso transgredir agora e arrepender-me depois. Por favor, não sejam tão tolos e tão cruéis. Hum. Aliane, o que chamou tua atenção aí, que mais chamou tua atenção nessa declaração do Elder Holland? Você pode compartilhar conosco. Presidente, eu ia compartilhar essa mesma situação. Estou com o manual do livro de Mormon aqui. Eu ia Oi, compartilhar essa situação. então estamos aqui em telepatia, hein? Eu achei interessante que fala aqui no finalzinho, por favor, nunca digam quem vai ser prejudicado com isso, porque não ter um pouco de liberdade. Aí no finalzinho ele fala, não sejam tolos e tão cruéis. Eu lembrei também de uma citação na aula da expiação infinita, que quando a gente nega, nós estamos zombando da expiação de Jesus. Quando nós fazemos esse tipo de coisa, nós estamos zombando da expiação de Jesus Cristo, né? Então, tudo, como o Senhor falou, tudo vai ser em vídeo de testemunha contra a gente. Obrigado. Isso é muito forte, né, Aliane? Quando nós precisamos compreender, né, que as transgressões sexuais é uma forma de nós estarmos zombando, né, do Filho de Deus, da expiação que ele fez por nós, né? É como se nós não dessemos nenhum valor para o que ele fez por nós. Quando a gente pensa, nossa, eu vou fazer isso aqui, é só eu que vou ser prejudicado. Ou por que que eu não posso ter um pouco de liberdade, né? Isso aqui é muito careta, é muita restrição, preciso ter um pouco de liberdade, né? E isso é cruel, né? É cruel com você, é cruel com as pessoas que você está se relacionando, e é cruel com o Salvador Jesus Cristo. Se a gente acha que foi muita crueldade a forma como ele morreu, de ser pregado na cruz, de tudo aquilo que ele passou,
ter problemas relacionados à lei da castidade, pecados sexuais, é um tipo de... Presidente, Oi, presidente, Aliane. e aqui no final dessa citação dele, ele fala assim: quando o assunto é transgressão sexual, é a alma que está em risco e o corpo e o espírito. Então, quando nós cometemos esse tipo de transgressão, nós perdemos o espírito, ele se afasta do nosso corpo. Então, nós começamos a nos sentir sozinhos. É Sim, porque o espírito ele vai lá para nos completar e o Senhor e com a misericórdia. sim. E é isso. É tudo isso. Obrigado. Obrigado por compartilhar. É exatamente. Nossa alma está em jogo, meus amigos. Não só a parte física, mas também a parte espiritual. Nossa alma está em jogo. Vimos as coisas que ele fez, que Corianto fez e que às vezes podemos ser tentados a fazer, que vão nos levar a ter problemas com pecados sexuais. Vimos a gravidade desses pecados. E para encerrar essa parte, eu queria ver com vocês os princípios que a alma ensinou que podem ajudar Corianto a se arrepender e, e se proteger desses perigos e que também podem nos ajudar a nos proteger, nos arrepender e nos resistir, né, a essas tentações. Então, para fechar, vamos fazer esse estudo aqui, bem parecido com o último que fizemos. E ao estudarmos esses versículos de 9 a 13, eu queria que vocês, depois que a gente lesse, eu queria que você fizesse uma lista aí no chat, desses princípios que a alma ensinou a Corianton para ajudá-la a arrepender-se de seus pecados. Então a gente vai lendo aqui e você já vai fazendo a sua lista, depois eu vou dar um tempinho aqui para a gente compartilhar no chat. Depois eu queria que você ponderasse como viver esses princípios tem ajudado você a se proteger dos perigos morais de nossa época, tá bom? Vamos fazer essa leitura juntos. Vou pedir para o Iago ler o 9, o 10 e o 11, e o Alisson leu 13. Pronto. Ahm, Agora, meu filho, eu quisera que te arrependesses e abandonasses teus pecados, e que não mais sucumbisses à concupiscência dos teus olhos, e que abandonasse todas essas coisas. Pois a não ser que assim procedas, de nenhum modo herdará o reino de Deus. Ó, lembra-te e decide-te a abandonar essas coisas, e ordeno-te que te aconselhes com teus irmãos mais velhos, no que empreenderes, pois este é jovem e necessitas da orientação de teus irmãos, e dá ouvido a seus conselhos. Não te deixes levar por coisas vãs ou insensatas. Não permitas que o diabo desvie novamente teu coração para ires atrás dessas coisas, dessas iníquas meretrizes. Eis que, meu filho, quanta iniquidade trouxeste sobre os oramitas, pois quando viram teu procedimento não acreditaram em minhas palavras. Que, que te voltaste para o Senhor com toda a tua mente e poder e força, que não visse coração de ninguém mais para a iniquidade, mas antes voltar para eles e conhecer tuas fa- faltas de mal que praticaste. Beleza, obrigado, amigos. Vou dar um minutinho para vocês aí. Eu queria que vocês fizessem uma lista aí. Pode escrever o máximo de princípios que vocês acharam aí, que a alma ensinou para Corianto para ajudar ele a se arrepender. E depois a gente vai debater aí o que que você pensou
sobre como esses princípios têm ajudado você na sua vida a se proteger de perigos morais, tá bom? Dá um minutinho aí pra gente fazer a lista. Compartilhar no chat. Já temos a lista da Sabrina aqui. Aguardando a lista dos demais. Sabrina, já vai ponderando aí como esses princípios que você identificou têm te ajudado ou já ajudaram você em algum momento da sua vida a se proteger de perigos morais, viu? E a lista dos demais. Ixi, o Alisson Iago não. A Liane caiu por terra. Cadê a lista de vocês aí, Iago? E eu estava escrevendo aqui no outro local e acabou que eu não escrevi no celular. Será que eu posso falar o que eu escrevi? Pode, Tá, vamos lá. tá. Então, eu botei aqui: não sucumbas à concupiscência dos teus olhos, abandone todas essas coisas, não somente alguns dos hábitos ruins, mas todos. É, Ok. de que- e de que se a gente não melhorar nossos comportamentos, a gente não vai herdar o reino dos céus. Lembrar-nos, isso é importante, lembrarmos desses conselhos e não permitir que Satanás devie nosso coração. Ser um exemplo para outras pessoas, especialmente meu filho, minha esposa. Meu filho é pequeno, então ele ele é como uma esponja, então ele vai pegar tudo e qualquer coisa, né? Então, Sim, sim. é, os zoramitas, nesse caso, seria minha família. E te volte para o Senhor com todo o coração, poder, mente e força. Excelente. Poxa, obrigado, Iago. Muito bom. Deixa eu compartilhar aqui o da Sabrina. A Sabrina colocou aqui: escolher abandonar os seus pecados, se aconselhar com os irmãos, não permitir que Satanás o influencie novamente e se voltar para o Senhor. Obrigado, Sabrina. Muito bom. Conseguiu aí, o Alisson e a Liane? Vocês querem compartilhar como o Iago aí? Através de. Pode estar escrito? Consegui, mas fiz como o Iago, eu escrevi no outro, no outro Ok, passo lá também, tá bom. que é o, que é o 13, né? Botaste para o Senhor com a tua mente, poder e força, né? Tipo, Aham. esse negócio de força e mente, poder, tipo, a mente tem que
como lidar com situações de tentação e o poder do Senhor que possa afastar essa tentação da gente, força para conseguir com firmeza em Cristo. Por isso que eu gostei muito dessa também. Obrigado. E é importante, viu? A gente tem que se voltar para o Senhor com toda a nossa mente, poder e força, né? Com todo o nosso coração. Obrigado. Obrigado, Alisson. Aliane, você gostaria de compartilhar algo que você identificou aí? Os princípios da sua lista? Não sei se você caiu por terra aí, né? Ela está se recobrando, ela está se recobrando da queda. Mas agora que vocês identificaram os princípios, queria que vocês compartilhassem aí como viver esses princípios tem ajudado você, como membro da igreja, a se proteger dos perigos, ou como você viver esses princípios já te protegeram em alguma circunstância, em alguma ocasião na vida de vocês. Já protegeram vocês de perigos relacionados à quebra da lei da castidade. Como tem ajudado ou como já ajudou vocês a viver esses princípios. E, presidente, Sim, eu acho que nessa situação de me voltar para o Senhor é muito relacionado com a gente procurar o Senhor, né? A gente ler as Escrituras, orar e ir ao templo. E eu já tenho visto muitas bênçãos na minha própria vida e no meu filho. Assim, ele tem 4 anos de idade e a gente sempre procura ler as Escrituras em casa e orar. E ele tá falando para a gente agora, muito comumente, que tá animado para fazer 8 anos e ser batizado. Aí depois ele já mudou o tópico para ele tá animado para que ele quer comer, para ser grandão, para que ele possa servir o sacramento para os irmãos. Então, sim. como isso tem relação com a lei da castidade? Porque quando a gente faz isso, a gente está trazendo, minha esposa e eu, a gente está trazendo um bom ambiente para o nosso lar e está fazendo nosso filho crescer amando o evangelho como uma coisa natural. Do contrário, se eu tivesse focado em outras coisas, o espírito não estaria lá e ele provavelmente não entenderia essas situações, sabe? Obrigado, Iago. Então, isso tem, a pureza tem sido uma proteção para vocês, né? E tem dado o espírito para vocês. E isso tem abençoado seu filho também. E quando a gente escolhe ser puro, como ele falou aqui, deu exemplo para ele que ele tem que se decidir a abandonar essas coisas e se manter puro. Quando a gente toma essa decisão, a pureza aumenta e desfrutamos da companhia do Espírito em nossa vida, no nosso lar, na nossa família. E a gente pode ver isso refletido nos membros da família, né? Obrigado, Iago. Algum pensamento a mais que vocês queiram compartilhar? Sabrina? É, lendo esses versículos, né, eu foquei bastante no versículo 13, que logo no início fala, né, te voltes para o Senhor com toda a tua mente, poder e fé. Logo quando iniciou a pandemia, em 2020, foi um tempo muito complicado na minha vida. Aconteceu inúmeras coisas, fizeram eu tomar decisões diferentes na minha vida, mas também foi um tempo onde eu consegui me sentir muito próxima do Pai Celestial, né? Então, eu percebi claramente que naquele tempo, por eu ter me voltado para as coisas do Evangelho, né, eu literalmente eu me firmei, né, na igreja, né? Eu tinha basicamente acabado de voltar para a igreja de um tempo afastado, né, e eu estava tão firme que eu consegui ver claramente o Senhor afastando as pessoas e eu sabia que iriam me prejudicar. Aquelas amizades que, apesar de serem boas pra gente, né, não são amizades que influenciam a gente a fazer as coisas certas.
né? São amizades que fazem a gente acabar se afastando cada vez mais do caminho certo do Evangelho, né? Então, por eu ter me voltado para o Pai Celestial e para o Evangelho, eu percebi nitidamente que ele me afastou de diversas pessoas que iriam me afastar dele. Obrigado, Sabina, por compartilhar. Como você acha que é isso que você conseguiu ver aí relacionado ao Pai Celestial? Como você observa que isso é uma demonstração do amor que ele tem por você, Sabrina? Eu sempre escutei muito que a gente deveria colocar nas nossas orações, que é para o Senhor nos afastar das pessoas que nos querem mal, mas disfarçado de, né? E eu sempre fiquei muito com isso na minha mente. Sempre que a gente pede proteção, sempre que a gente pede que o Senhor demonstre o amor dele por nós, nas nossas orações, nem sempre vai ser do jeito que a gente. Eu posso estar pedindo proteção. E o jeito dele demonstrar proteção é justamente afastar essas pessoas que nos querem, mas que na nossa frente dizem que querem nosso. E por serem nossas amigas, por serem pessoas próximas, até vezes parentes mesmo, por eles se acabarem se afastando e a gente sem entender o motivo, né, a gente precisa ter um olhar mais espiritual para essa situação, né, porque, querendo ou não, às vezes é só o Senhor demonstrando todo o cuidado dele, por mais que não seja do jeito que a gente, né, mas todo dia ele demonstra de forma diferente o amor dele por cada um de nós. Eu sei disso, Sabrina. Obrigado. E o Senhor nos ama, né? Deus, ele nos ama. Ele nos deu essa lei tão importante e ele preparou um caminho para que a obedecêssemos, né? E eu sei disso. Eu sei que essa lei é uma lei de Deus. É uma lei que mostra o amor que ele tem por nós. E a nossa observância a essa lei também é uma demonstração do amor que temos por ele. Eu oro para que nós possamos ponderar e como nós estamos relacionados a isso, né? Na verdade, meu convite para nós sobre isso hoje, eu vou usar os versículos, né? Aqui que a alma ensinou seu filho. Talvez se um dia a gente tiver alguma dificuldade com a lei da castidade, ou se nós estamos tendo problemas com a lei da castidade hoje em nossa vida, ou se nós viemos a ter um dia, o convite do Senhor para nós é esse, que nós possamos nos arrepender, mudar nossa vida e abandonar. Às vezes, para se arrepender, a gente vai precisar falar com um líder do sacerdócio. Geralmente, pecados relacionados à castidade não são pecados que a gente pode se arrepender sozinho. A gente precisa confessar para um líder do sacerdócio e pedir ajuda dele. E esse líder vai nos ajudar no processo de arrependimento e de abandono desse pecado, dessa prática. Então, meu convite é, se a gente está tendo algum, se algum de nós está tendo algum desafio com isso hoje ou vai ter um dia, lembra que a gente precisa se arrepender hoje, abandonar e decidir, né? No final aqui do 9 fala, decide-te abandonar essas coisas. Decide-te abandonar algum hábito que você tenha que talvez está sendo maléfico para você. Decide abandonar alguma amizade que você tem, que você diz que é seu amigo, mas como a Sabrina falou, não tem amigos que nos influenciam a quebrar mandamentos. Essas pessoas não são nossos amigos. Decide abandonar. E para nós, e para aqueles que estão conseguindo viver essa lei hoje, meu convite é: continuemos a nos voltar para o Senhor com todo o poder, mente e força. E que nós não possamos desviar nosso coração do Senhor, nosso pensamento, nossa mente e nossa força, para que a gente possa resistir. Esse é o meu convite para nós hoje, meus amigos. Depois de toda essa demonstração, a alma ele ensinou seu filho sobre a ressurreição,
que todos nós vamos ressuscitar um dia, que quando morrermos, nosso espírito vai para o mundo espiritual, para uma condição de trevas ou de paz e alegria. E, e um dia, meus amigos, nessa vida e na outra, nós vamos ser restituídos por nossas obras. Se nós escolhemos praticar o bem, guardar os mandamentos, o bem vai nos ser restituído. Se nós escolhemos praticar o mal e o caminho da rebelião, o mal vai nos ser restituído. Porque é assim que é a justiça de Deus. Ele nos ama, mas ele também é justo. Eu oro para que possamos lembrar dessas coisas, dessas verdades e aplicá-las em nossa vida. Testifico dessas verdades, meus amigos, do amor que Deus tem por nós. E obrigado por vocês estarem aqui, pela participação de vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nossa próxima designação, meus amigos, vai ser a mesma do Vem Segue-me, né, dessa semana. Nós vamos entrar aqui nos capítulos das guerras e a nossa designação vai ser de Alma 43 a 52, tá bom? Os versículos 43 a 52. Então, que é o que nós estamos estudando essa semana. Nós vamos ver na próxima terça. Vamos iniciar com uma oração. Deixa eu ver.